Olá pessoal, vamos a mais uma aula de inglês. Esta é a aula número 15. Nós vimos na aula passada a forma negativa dos verbos em inglês no passado. Hoje nós vamos ver a forma interrogativa. Para formar uma oração interrogativa no past simple, usa-se did antes do sujeito. O verbo permanece no infinitivo, sem o to, uma vez que no simple past o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, repetindo-se em todas elas. Então, o que é isso? Para a gente fazer a negativa, a gente coloca did not antes do verbo. Para fazer a interrogativa, a gente coloca o did antes do pronome, tá? O pronome é I, you, he, she, it, we, you, they. Tá bom? Eu coloco o did antes do pronome e o ponto de interrogação no final. Isso é a interrogativa. A negativa, eu coloco o did e o not antes do verbo, depois do pronome e antes do verbo. Então vamos ver os exemplos aqui. Aqui está o verbo normalmente. Peguei o verbo to work, que é o verbo trabalhar. Aqui os pronomes, I, you, he, she, it, we, you, they. E aqui o verbo normalmente, só que não tem S na terceira pessoa singular. Aí o que eu faço? Coloco did antes deles todos. Essa é a forma simples de fazer pergunta no passado em inglês. Então eu coloco o verbo sem o S. Antes eu coloco os pronomes. E antes disso coloco o did. Então, did I work? Seria eu trabalhei. Tá? Se fosse no presente seria do I work? E o passado did I work? O he, she, it. Olha só, did he work? Se fosse no presente, does he work? O presente, na terceira pessoa singular, ainda muda. No he, she, it, vai virar, o do vira does. No passado, é did para todo mundo, não muda para ninguém. Tá bom? Did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Did it work? Did we work? Did you work? Did they work? Ok? Vamos a um exemplo. Did he call me yesterday? Call, chamar, ligar, telefonar. Como eu coloquei o did, ele quer dizer que esse verbo está no passado. Eu não posso colocar o did e o verbo no passado também, não. O verbo no presente, porque o did já quer dizer que o verbo está no passado, tá? Então, did he call me yesterday? Ele me ligou ontem. Why did he do that? O did eu não traduzo, ele só me dá a informação que o verbo que vier depois dele, seja qual for, está no passado. O verbo to do, que é o verbo fazer, mas como eu tenho um did antes, ele está me dizendo o quê? Esse verbo é no passado. Então, por quê? Por did, ele fez, o did diz que ele é passado porque ele fez isso. Mais um, did you drink wine last night? Drink é beber. Então, tá aqui, você bebe vinho no passado, mas tem o did, ele me diz que esse verbo aqui está no passado. Então, você bebeu vinho ontem à noite. Mais um, did you clean your bedroom? O did vai me dizer que esse verbo aqui está no passado. Então, você limpou seu quarto. Mais uma aqui. When did he confess the crime? When did he confess the crime? O did está me dizendo que esse verbo confessar está no passado. Então, o when é quando ele confessou o crime. Mais uma. Did you like your teacher? Yes, I did. Olha só. Esse did, ele está servindo para quê? Esse did é apenas para dizer que esse verbo está no passado. Aqui é a pergunta. Então, você gostou ou gostava de quem? Do seu professor? Beleza? Did you like your teacher? Olha a resposta que ele dá. A resposta dele é simplesmente Yes, I did. O did agora está substituindo o verbo principal. Como eu perguntei com did, eu respondo com did.
Did you like? Yes, I did. É igual no presente, eu pergunto, do you like? Você gosta? Responde, yes, I do. Sim, eu gosto. O do está substituindo o verbo principal. No passado, a mesma coisa. Did you like? Yes, I did. Sim, eu gostei. Sim, eu gostava. Ou no, I didn't. Ou a negativa aqui, ó, que significa did not. No, I did not ou I didn't. Eu estou negando o verbo principal, o verbo que foi feita a pergunta. Olha outro aqui. Did he study Spanish? Yes, he did. Então, ele, aí o Did está me dizendo que esse verbo do ano passado, ele estudou, ele estudava espanhol? Resposta, sim, ele o quê? Ele, aí eu vejo o verbo que ele usou, estudou, estudar. Então, sim, ele estudou. Tá? Esse did na resposta é para concordar com o verbo que foi usado na pergunta, qualquer que seja ele. Ou para negar, eu vou usar o que? O didn't. Ele falou no, he didn't. E que se didn't? É a negativa do verbo que foi usado. Então, não, ele não estudou. Tá bom? Repare que utilizamos o auxiliar did mais infinitivo do verbo. Tá? O did, tá aqui, mais o verbo infinitivo. Study. Ou seja, não usamos, a gente não pode usar o que eu já expliquei para vocês, o did e o verbo no passado. Não pode, tá? Também did e o verbo no passado. Quando eu uso did, esse did já está me dizendo que o verbo está no passado. Então eu coloco ele no presente aqui, que está recebendo a função do passado no did. Então aqui eu usei o did e o verbo uso no infinitivo, no presente. Tá bom? Aí esse did está me dando a informação de que esse verbo aqui está no passado. Também o did, eu uso o verbo no presente ou no infinitivo, porque o did está me dando a informação que o verbo está no passado. Agora o present perfect. O present perfect, o present perfect simple, que é o presente perfeito e o presente perfeito simples, é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente. A gente já viu ele em alguma aula passada, mas aqui vamos ver de novo. Ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Vamos ver. O present perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Na língua portuguesa não há nenhum tempo verbal equivalente ao present perfect. Então seria, olha só, porque aqui o verbo falar, I have spoken. Ao pé da letra, eu tenho falado, mas eu também posso traduzir isso daqui como eu falei. Tá? Se eu não estiver usando quando foi feita essa ação, então aqui fica eu falei. I have spoken with your friend. Eu falei com seu amigo. Então, I have spoken, you have spoken, he has spoken, she has spoken, it has spoken, we have spoken, you have spoken, they have spoken. Qual que é o segredo aqui? Eu conjugo apenas o verbo to have, no presente, e o verbo principal eu deixei ele no particípio passado. Eu já falei isso para vocês algumas aulas atrás. Por vezes, o tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios. Aqui a gente vai colocar alguns advérbios que são mais usados, que aparecem com mais frequência, tá bom? Already, que é já. Yet, pode ser já, ainda, contudo. Ever, pode ser já, alguma vez, sempre. Just, há pouco, agora mesmo, apenas, justamente. Never, nunca. Always, sempre. Lately, ultimamente. Often, normalmente, frequentemente. Recently, recentemente. Frequently, também é frequentemente. Vamos a mais alguns exemplos. She has never been to the States. Olha só, ela
tem nunca estado para os Estados. Para os íntimos, ela nunca esteve nos Estados Unidos. Mais um. I have always wanted to study German. Eu tenho sempre querido estudar alemão. Então estou usando um passado, mas não estou dizendo quando aconteceu a ação. Fica meio vago. É uma coisa do passado, mas que ainda pode estar acontecendo no presente. Então, eu tenho sempre querido estudar alemão. Quer dizer, eu sempre quis estudar alemão, mas é uma coisa que eu ainda posso estar querendo. Essa é a ideia da frase. He has been arriving early lately. Então, ele tem estado chegando cedo ultimamente. Ou para os íntimos, ele tem chegado cedo ultimamente. Ou ele chegou cedo nos últimos dias, nas últimas vezes. É essa a ideia, tá bom? Então esse é o Present Perfect. Para concluir esta aula, nós vamos aos números. Hoje vamos ver os números de 140 até o 150. Então 140, 140 no britânico ou 140 no americano. Lembrando que esse one eu posso trocar por A, posso usar 100 ao invés de 100. Qual a diferença? Nenhuma, tá? Vocês vão ver tanto 100 quanto 100. O 40, lembrando que 40 é britânico, 40 é americano. Então nós vamos ler das duas maneiras para você escolher qual delas você quer usar. Vamos primeiro no inglês britânico, que eu acho que é o mais fácil. Então, vamos lá. 140, 141, 142, 143, 144, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 115. Agora vamos ao inglês americano. Vocês verem um pouco a diferença. So, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 115. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a nossa 15ª aula. Tá? A aula que vem nós vamos concluir este assunto. Muito obrigado pela atenção e até mais.